A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais um capítulo desse estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. O capítulo que vamos refletir hoje será o de número 40. Eu separei algumas lições para nossa edificação espiritual nesse capítulo, só que eu vou compartilhando com os irmãos na medida que o estudo de hoje vai se desenrolando, tá bom? Já vimos no capítulo anterior o José sendo caluniado pela mulher do Potifar por não ceder aos seus assédios e, devido a essa calúnia, o José foi lançado no cárcere injustamente pelo Potifar. E é depois dessas coisas que o versículo 1 desse capítulo 40 diz que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam ao seu senhor, o rei. O versículo 2 prossegue dizendo que indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro e o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Por que essa preocupação toda do copeiro e do padeiro acerca do sonho que tiveram, irmãos? Porque naquela época não havia a palavra de Deus escrita, né? Deus só passou a falar com o seu povo através da escrita a partir dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Inclusive o escritor aos Hebreus confirma isso no capítulo 1, versículo 1 da sua carta, né? Que antigamente Deus falava de muitas maneiras com o seu povo através dos profetas. Já vimos também que muitas vezes Deus falava através de manifestações teofânicas, né? Através de visões, também através de sonhos, como no caso de José, do copeiro, do padeiro, do faraó também, né? Conforme nós vamos ver no próximo capítulo. E da mesma forma que o povo judeu acreditava nisso, os egípcios também criam, né? Que não havia sonhos sem sentido. Então, se eles sonharam, é porque algo iria acontecer. Claro que das muitas ocupações vem muitos sonhos também, né? Mas até aquele momento o rei Salomão ainda não havia escrito isso. E por acreditarem que onde há fumaça há fogo, a preocupação do copeiro e do padeiro era notória, né? Da mesma forma que a confiança do José, que os seus sonhos se cumpririam também, era uma realidade, né? Apesar de já ter passado muitos anos, né? Na verdade, o José vai esperar 13 anos o cumprimento dos seus sonhos. O José, então, se prontificou em ajudar, dizendo que Deus podia interpretar os sonhos deles, né? E aqui, irmãos, só nessas palavras do José, nós podemos extrair 4 lições muito importantes. A primeira é que ele usou de empatia com o sofrimento alheio, né? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E olha que o José é quem tinha motivo para ficar triste, né? Já que ele estava ali injustamente, ao contrário do copeiro e o padeiro, que, segundo o texto, eles ofenderam o faraó, ou seja, nenhum dos dois ali eram inocentes como José. Tanto que você vai ver o copeiro cuspindo no prato que comeu, como dizem aí fora, né? Ao se esquecer do José. E com isso ele já demonstrava que não era flor que se cheire também, né? Não é porque o copeiro será perdoado que isso o isenta de culpa, né? O alvará de soltura era devido à festa de aniversário do faraó. Era costume soltar um preso nas festas, né? Da mesma forma que o Pilatos soltou o ladrão Barrabás e crucificou Jesus. Naquela ocasião foi devido à festa da Páscoa. Fato é que o José se preocupou. Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Irmãos, a empatia é uma característica de um servo de Deus, né? Sentir a dor do outro, se prontificar em ajudar. Nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento alheio, como aquele levita e o sacerdote naquela parábola do bom samaritano, né? Tipo, cada um com seus problemas. Não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo ele vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
O segundo ponto importante que eu vejo nessas palavras do José é que ele demonstrou que ainda confiava em Deus, né? Mesmo em meio às adversidades que ele estava enfrentando, por conservar sua fidelidade a Deus diante da mulher do Potifar. E olha que já faziam aproximadamente 10 anos que ele estava naquela prisão e nada de Deus agir, né? Nada entre aspas, né? Na verdade, Deus estava agindo só que no silêncio. E mesmo assim, mesmo não vendo nada acontecer, o José continuou irredutível na sua confiança em Deus. Irmãos, o mundo espiritual existe. E se ele é espiritual, claro que nós não vamos conseguir enxergar com os olhos naturais, né? Mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Nós temos o exemplo do Jó, né? Que havia um debate nas regiões celestiais entre Deus e o diabo acerca dele, e tudo que o Jó sofreu era devido a essa questão. E assim como o José, o Jó também permaneceu firme em suas convicções acerca de Deus, né? Temos também o caso do profeta Daniel, que orou durante 21 dias clamando por uma explicação acerca de uma visão que ele teve. A ordem para o anjo trazer a resposta já havia sido dada desde que o Daniel havia proposto no seu coração entender a visão, né? Porque antes que ele orasse, Deus já conhecia a oração de Daniel, né? O Salmo 139, versículo 4 garante isso, né? Que antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Só que havia impedimentos nas regiões celestiais que só foram quebrados devido à consagração de Daniel por 21 dias. E da mesma forma, essa espiritualidade de Jó e de Daniel havia também no José. Ele estava firme na sua confiança em Deus, certamente porque ele sabia que havia um propósito de Deus em tudo isso, né? Ele só não sabia direito qual era esse propósito. E ele vai demonstrar que sabia que Deus estava nesse negócio lá na frente, né? Quando os seus irmãos temerem ao se apresentar diante dele. E o terceiro ponto importante, a terceira lição nessas palavras do José, é que ele, testificando acerca de Deus, mesmo estando preso, confirmou o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, né? Sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Irmãos, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, das aflições que passamos no dia a dia, né? Nada disso deve nos impedir de falar do amor de Deus para as pessoas, levar uma palavra de ânimo, né? A única diferença entre o José e o apóstolo Paulo é que o apóstolo escrevia mensagens de ânimo para aqueles que estavam livres, né? Para aqueles que estavam fora da prisão, enquanto que o José abençoou seus companheiros de cela falando acerca de Deus, né? Na verdade, ele já falava através do seu bom testemunho por onde ele passava, né? Como diz aquele ditado, né? Pregue o evangelho, se precisar, use palavras. A maior pregação, sem dúvidas, irmãos, é o nosso modo de vida, né? Quando Pedro disse que a mulher crente ganhará o marido não crente sem palavras, através das suas atitudes, esse princípio serve para todos também, né? E a quarta lição é que o José estava fazendo uso do dom que Deus lhe deu em favor do próximo, né? Irmãos, é para isso que nós recebemos os dons de Deus, né? Não é apenas para o nosso próprio benefício, mas para o benefício dos outros também. Paulo diz isso acerca dos dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, também dos dons ministeriais em Efésios 4. Ele só não fala isso acerca dos dons de serviço em Romanos 12 porque não precisa, né? É algo óbvio. Os dons de serviço é para servir, né? Servir o próximo. Temos vários exemplos bíblicos disso, né? Em Atos capítulo 8, o Espírito Santo usou Felipe, que foi capacitado por ele mesmo, pelo Espírito de Deus, para ensinar um mordomo a entender as Escrituras. Também o rei Davi nos deixou um exemplo maravilhoso, né? Porque ele usou o dom de tocar harpa e libertar pessoas endemoniadas em favor do rei Saul, alguém que pretendia acabar com ele, entre vários outros exemplos, né? Os dons de Deus são para ser usados em favor do próximo. Bom, o copeiro contou primeiro o seu sonho ao José e depois foi a vez do padeiro. E Deus deu as interpretações ao José. O copeiro seria restituído ao seu cargo e o padeiro enforcado. Só que o José meio que apelou para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó, né? Alegando que estava preso injustamente, e estava mesmo, de fato, né? Só que o texto diz que o copeiro mor não se lembrou do José quando o sonho se cumpriu, né? Antes ele se esqueceu do José. E com isso José ficaria ainda mais 2 anos preso. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 17, versículo 5 do seu livro, né? Maldito o homem que confia no homem.
Não maldito por confiar em outro homem, né, como José, mas confiar em si mesmo, né? Só que coitado daquele que confiar também no outro homem, né? Irmãos, o salmista, lá no Salmo 25, versículo 3, ele diz em quem nós devemos confiar. É no Senhor, né? Não serão confundidos, não serão decepcionados aqueles que confiam em Deus. Inclusive, parece uma redundância, né? Quando o texto diz, não se lembrou do José, antes se esqueceu dele. Tipo, por que que o copeiro não se lembrou do José? A resposta é porque ele se esqueceu. Mas claro que não se trata de uma repetição desnecessária, né? Faz sentido essa colocação nesse contexto. Por quê, irmãos? Notem as palavras do copeiro no capítulo 41, versículo 9, que ele diz assim, dos meus pecados me lembro agora. O José interpretou corretamente o meu sonho, né? Irmãos, é pecado não se lembrar? Claro que não, né? Mas esquecer de propósito, aí sim. Por isso o copeiro reconheceu que pecou, né? Porque, na verdade, ele não fez questão de citar o José diante do faraó. Ele não se lembrou do José porque se esqueceu de propósito, ou seja, ele pagou o bem com o mal. Em outras palavras, né, ele retribuiu a empatia do José com a indiferença. Só que o José, espiritual como ele era, soube tirar algo bom em meio a todo esse sofrimento, né? A sua fé foi edificada com certeza, né? A esperança do cumprimento dos seus sonhos foram renovadas, porque assim como Deus mostrou para ele, se cumpriu. Irmãos, quando a bênção demora a chegar, demora no nosso calendário, né? No nosso tempo, mas no de Deus é o tempo exato, é o ideal. Mas quando aos nossos olhos os nossos sonhos demoram de se cumprir, é porque a bênção será grande, né? O José não se indignou nem com o copeiro que se esqueceu dele e nem com Deus que cumpriu o sonho do copeiro, sendo que o José já estava na fila há muito mais tempo, né? Faz até me lembrar daquela passagem do Jairo, né? O Jairo também, ele não se indignou com a mulher do fluxo de sangue, que chegou depois e tomou a frente, e nem com Jesus, que abençoou primeiro ela, sendo que Jesus já estava a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha doente, né? E assim como o resultado da paciência de Jairo foi ele receber um milagre maior que a cura da filha, mas a ressurreição dela, porque ela já havia morrido, né? O José também receberia uma bênção muito maior que a do copeiro, né? Que foi restabelecida ao seu cargo, mas o José, lá na frente, ele vai ser, eu acredito que, assim como o faraó, o José também vai ser servido por esse copeiro, né? E tanto o Jairo quanto o José, se tivessem desistido, se tivessem murmurado, com certeza perderiam a bênção, meus irmãos. Mas enfim, quem sabe também alguém que esteja me ouvindo não está passando pela mesma situação. A palavra de Deus não volta vazia, né? Certamente Deus está falando conosco. Então, ainda que você veja todos se alegrando com a promessa de cada um se cumprindo e nada da sua se cumprir, se alegre com eles também, né? Paulo diz isso, alegrai-vos com os que se alegram, espere com paciência no Senhor. Ou talvez também, quem sabe, todos se esqueceram de você como esse copeiro e você se sente traído ou traída, né? A palavra de Deus diz que ainda que a tua própria mãe se esqueça de você, tenha certeza, Deus não se esquece, né? Ele está trabalhando em silêncio. Você não vê o nome de Deus sendo citado no livro de Esther, mas ele estava agindo nos bastidores, né? Tirando o sono do rei e assim induzindo ele a consultar o livro das crônicas e ver registrado uma denúncia do Mardoqueu sobre um motim armado contra o rei, levando o rei a exaltar o Mardoqueu e humilhar o Amã, que o perseguia, né? Irmãos, Deus trabalha também no silêncio, isso é fato, né? E Deus estava trabalhando dessa forma também na vida do José, através daquela carona que ele pegou na caravana dos ismaelitas até o Egito, né? Na calúnia da mulher de Potifar para tirar o José de um suposto comodismo, quem sabe, né? E também no sonho do copeiro e do padeiro Mor. Era só questão de tempo para o José ser exaltado, conforme nós vamos ver no próximo capítulo. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo então no capítulo de número 41. Deus abençoe a todos e até lá.